Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 13, começando no 12, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. E oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, que é santa, perfeita e eterna. Ajude-nos agora a ouvi-la com fé, para que nós possamos ser edificados por ela. Ajude a mim a trazê-la esta manhã. Me dê o teu poder, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. E hoje nós vamos começar não é bem uma série, eu vou dizer uma minissérie. Eu acho que nós vamos terminar talvez semana que vem, provavelmente. Mas eu quero começar hoje a falar sobre um tema chamado o temor do Senhor. O temor do Senhor. O texto que nós lemos agora há pouco, ele trata, se você olhar no versículo 12, que foi o primeiro versículo que nós lemos, Deus nos dá uma lista de coisas que Ele pede ao seu povo. Claro que o contexto aqui é que Deus está falando ao povo de Israel, ao povo judeu, mas mesmo assim aplica-se a nós, estende-se a nós também, porque é o princípio do que Deus quer de nós. E nele, ele tem certos verbos do que ele pede. Se você olhar agora no versículo 12, ele fala assim: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que... E depois ele começa a dizer algumas coisas que ele pede. Ele fala: para que temas, para que andes, para que sirvas, para que ames. Mas dessas quatro coisas, a primeira delas é o quê? Temas. Entre temer, andar, amar e servir, o primeiro que é listado, o que seria o mais importante, porque nada na Bíblia é por acaso, gente. Tudo tem sua ordem, tudo tem o seu nexo. E a primeira coisa que ele lista aqui é o temer. O desejo que Deus tem para o seu povo, e podemos estender isso a nós hoje, a igreja, é que Deus pede que nós temamos a Ele. E certamente nós não podemos amar, andar, servir a Deus, sem que haja primeiro o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, a Bíblia fala. O temor de Deus começa em tudo. Um dos motivos pelo qual eu e você fomos salvos, se a gente for bem honesto em relação a isso, é que havia uma saudável dose de temor de Deus. Você tinha temor, e eu tinha temor de morrer e ir para onde? Para um lugar chamado inferno, para todo sempre. Nós temíamos esse lugar, e com razão. Sabe aquele que teme o inferno. Agora, nós somos salvos, sabemos que nós nunca vamos experimentar, provar, sentir o que é o inferno. Mas para o mundo perdido, essa é a primeira linha de ataque. Sabe, você pode tentar chegar ao homem e falar: olha, você deve amar a Deus e segui-lo porque Deus lhe ama. Porque Deus ele supre suas necessidades, porque Ele é poderoso, porque Ele é justo. É o nosso dever. E todos esses argumentos são válidos, mas o argumento que vai ser mais contundente vai ser o argumento de que, olha, Deus tem um poder e Deus decretou que quem não for salvo vai ser lançado no lago de fogo para todo sempre. E isso deve trazer temor. Agora veja aqui que ele fala: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus ordena? Não, pede. Aqui Deus está dizendo, Moisés está dizendo que Deus pede. Por quê? Porque nós vamos falando sobre isso há algum tempo já esse ano. Deus não trabalha em forçar ninguém a fazer nada, gente. Por isso que eu, como pastor, como um agente do Evangelho, como um agente, digamos assim, da Palavra de Deus, um dispensador da Palavra de Deus, eu não posso forçar ninguém a fazer nada. Eu não posso forçar alguém a ir para a igreja. Tem muita gente que força isso dizendo: se você não vier para esta igreja, você vai perder a sua salvação. Se você não for batizado, você não vai para o céu. Se você não tomar ceia, você vai queimar no fogo do inferno. Muita igreja diz isso por aí. Querendo o quê? Querendo forçar, intimidar as pessoas. Deus não. Deus não faz isso. Você fala: pastor, mas aqui Deus está querendo colocar medo na gente. Mas note, Ele pede. Ele pede, Ele está pedindo que você o tema. Nós temos muitos e inúmeros motivos, mas Ele pede que nós o temamos. E se nós tememos Deus, se nós temamos Deus, se nós temos medo de Deus, digamos assim, nós poderemos então cumprir os outros três, que é andar nos seus caminhos, é amar a Ele e servi-lo. Então, o temer desencadeia tudo isso.
se nós tivermos um conhecimento verdadeiro de Deus, o temor de Deus é algo que segue naturalmente. Não é um temor que congela, não é um temor que leva a gente ao desespero, digamos assim, mas é um temor que diz respeito a respeitar a Deus e segui-lo e fazer a tua vontade. E o crente sem o temor de Deus não é um crente sadio. Eu digo mais, um crente sem temor de Deus precisa realmente analisar o seu coração, porque até o mundo perdido teme Deus. Como é que um crente que conhece Deus intimamente, supostamente, não tem temor de Deus na vida dele, não tem temor de Deus nos seus planos? Então eu quero hoje ver algumas características desse temor do Senhor e nós podemos então ver se estamos com temor sadio e por que é bom ter um temor sadio de Deus. Como é bom, por que é bom. Olha comigo então esta manhã para Isaías capítulo 33, nós vamos dar uma vista panorâmica da palavra de Deus hoje, mas Isaías 33, eu vou ler o versículo 6, que diz assim: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Primeira coisa que podemos falar sobre o temor de Deus é que ele é algo precioso. O temor de Deus é algo precioso. Agora veja bem, o valor de qualquer coisa, ele está ligado a como alguém olha ou vê aquela coisa de alto valor. Lá em Mateus 7, versículo 6, Jesus falou assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Jesus aqui está dando essa ilustração justamente do que é algo precioso. Uma pérola é algo precioso. Uma pérola é algo que você colocaria na categoria de tesouro. No entanto, se você pegar as suas pérolas e jogar para os porcos, diga uma coisa, o porco sabe o que é uma pérola? O porco aprecia uma pérola? Não, o porco não dá valor para pérolas, ele provavelmente vai achar que aquilo é alguma espécie de ervilha diferente, ou talvez milho, alguma comida, ele não vai atribuir o valor devido. E aqui fala, não dê aos cães as coisas santas. Ou seja, uma coisa santa, para eu e você, pode ser precioso, pode ser algo que nós seguimos e algo que a gente aprecia, mas para o cão, para o cachorro, ele não sabe a diferença daquilo. Estávamos nos Estados Unidos o ano passado, para o casamento da Gabi, e eu comprei de presente para ela um sapato, uma sandália, muito cara por sinal, e estava no quarto. Aí um certo cachorro conseguiu entrar nesse certo quarto, onde estava esse certo par de sapato. E sabe o que ele fez? Ele acabou. E eu acabei com ele. Não, acabei não, convidado não tem para fazer essas coisas. Mas sabe o que ele fez? Ele destruiu, novinho, usou uma vez só. Aquilo era precioso para alguém, mas para o cachorro, aquilo era algo a ser estraçalhado. Mesma coisa aqui. Então, quando falamos que o temor do Senhor é um tesouro, é precioso, mas depende dos olhos. Depende do valor que você e eu atribuímos ao temor do Senhor. Esse é um dos motivos que eu estou dando esse estudo, é para a gente atribuir o valor, a gente dar o devido valor ao temor do Senhor. Porque senão o que vai acontecer, e acontece com muitos crentes, o temor do Senhor é tratado como os porcos tratam as pérolas. Eles pisam com os pés. Eles pisam, eles quebram, bom, não sei se quebram as pérolas, mas eles pisam, eles não estão apreciando. Em vez de ter aquilo como algo valioso, eles tratam aquilo com desprezo, com desvalor. E nós não podemos ter isso. O interessante é que fala aqui o seguinte: não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Por quê? O porco ficou bravo porque ele pensou, oba, comida. Essas bolinhas brancas são o quê? Ao tentar comer as bolinhas brancas, não são saborosas, nem macias, um tanto crocante. Aí vão se voltar contra você. Por quê? Porque eles estavam com a expectativa que aquilo é comida e aquilo para eles não tem valor nenhum, eles vão partir para cima de você. Quando o crente age como um porco e despreza o tesouro que é o temor do Senhor, ele acaba se voltando contra Deus. Ele se revolta contra Deus, levanta o dedo indicador a Deus e fala, olha aqui Deus, por que você fez isso? Olha aqui Deus, por que você não faz o que eu mando? E ele se volta contra Deus.
O temor do Senhor, quando o crente não dá o devido valor ao temor do Senhor, ele vai se voltar contra Deus, se revoltar contra Deus e vai querer culpar Deus por um bocado de coisa. Então nós temos que dar o devido valor ao temor do Senhor, senão ele não vai valer nada para a gente. Não vai valer nada. Vamos comigo para Efésios, Novo Testamento, Efésios, capítulo 5, versículo 21. Enquanto vocês estão indo para o versículo 21 de Efésios 5, todo o texto ou trecho que está falando lá em Efésios 5, no final do capítulo 5, está tratando, o contexto é que está tratando, a partir do versículo 21 em diante, nós vamos ler o 21 em diante, a partir do 21 está tratando sobre casais, sobre harmonia no lar. E os versículos anteriores ao versículo 21 está tratando da convivência com os irmãos. Convivência com os irmãos também, para que haja harmonia, não só no lar, mas também com os irmãos, na igreja, etc. e tal. E olha o que fala aqui, ó, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Veja aqui. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O temor do Senhor é uma chave para que haja harmonia. Tanto no lar, como ele trata do versículo 22 em diante, de Efésios 5, e também como entre os irmãos, ou seja, do versículo 21 voltando, o 20, o 19, 18, assim por diante, está tratando da convivência dos irmãos, para que haja harmonia nas nossas vidas, no lar e na igreja, é preciso que haja sujeição ou submissão. E nós devemos nos submeter, sim, como? No temor de Deus. Ou seja, eu não me submeto a alguém, não porque aquele alguém é melhor ou mais alguma coisa do que eu, mas no temor do Senhor, porque Deus manda, sujeitando-vos. Nós devemos nos sujeitar. É interessante que aqui fala justamente, depois fala sobre casais, não é só a mulher que deve se submeter ao marido, mas o marido também se submeter à mulher em amor. E se você olhar bem a palavra submeter, submissão e amor são palavras muito ligadas. Porque o amor, ele faz o quê? O amor pensa no outro, o amor não pensa em si. Então se eu estou pensando na outra pessoa, na minha esposa, no meu irmão, na minha irmã, então eu vou amar. Eu não posso amar alguém sem submeter o meu desejo pessoal acima do bem do meu próximo. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou andando na rua, eu estou comendo uma tapioca, que é saudável. Eu estou aqui comendo tapioca, aí passa alguém, eu não conheço esse alguém, é alguém que eu desconheço, nunca vi na minha vida. Só que eu estou lá sentado, pedindo ajuda, está obviamente com fome, necessitado. Eu, se vou me submeter à necessidade do meu próximo, qual seria a coisa correta para fazer? Eu olho para a tapioca e falo, mas estou com uma fome. Mas o meu próximo também está com fome. Sim, mas eu estou com uma fome. Eu. E é a minha tapioca, está na minha mão, comprei com o meu dinheiro, a minha tapioca, para saciar a minha fome. O que a sujeição ao próximo faz? Mesma coisa que o amor faria. Eu vou lhe dar a minha tapioca para matar a minha fome, para matar a sua fome. Isso é a mesma coisa que amar. Então você não tem como amar sem sujeitar. Você não tem como se sujeitar sem demonstrar amor. Então, se nós vamos amar e sujeitar uns aos outros, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazê-lo no temor de Deus. Por quê? Porque Deus está vendo aquilo. Deus está sabendo. Nós temos que temê-lo para fazer a vontade dele. Então, para que haja harmonia, precisa haver sujeição. E, quando há temor do Senhor, há sujeição. Quando há o oposto, insubmissão, o que está faltando ali é o temor do Senhor. Porque Deus nos amou de tal modo que o amor dele deve nos constranger. Deve nos constranger. Você sabe o que eu quero falar, mas está aí. Muito bem, vamos para Salmo 34. Mais uma coisa, nós vemos que o amor é algo precioso. O amor é a chave para a harmonia. E o amor também, eu vou inventar uma palavra nova aqui. Eu procurei essa palavra, não encontrei ela, então eu vou tirar patente nela, mas o temor do Senhor, ele é ensinável. Ele é ensinável, ou seja, é algo que se pode ensinar.
Salmo 34, versículo 11, diz assim: vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o quê? O temor do Senhor. Aqui está chamando os meninos, então está falando a crianças. E se crianças podem aprender, nós também, adultos, podemos aprender. Mas o ponto que está falando aqui é que ele é ensinável. O temor do Senhor é algo que a gente pode aprender, é algo que a gente pode ensinar. Não só a gente aprende, como a gente ensina. São dois lados da mesma moeda. E tanto que aprende quanto que ensina, nós podemos ensinar e nós podemos também aprender. Todos nós estamos em pelo menos uma dessas duas situações. Ou nós estamos aprendendo, ou nós estamos ensinando, ou na realidade nós podemos estar aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Aprendendo de alguém e ensinando outra pessoa. Então nós precisamos estar sempre prontos para aprender e ensinar. E o melhor ensino não é aquele que segue palavras, mas aquele que segue ações. Ou seja, as minhas palavras podem comunicar alguma coisa, mas as minhas ações comunicam muito mais do que as minhas palavras comunicam. E falando especialmente em relação aos pais e mães, os nossos filhos estão nos observando. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O seu filho, sua filha, consegue observar, consegue ver, enxergar na sua vida o temor de Deus? Como assim, pastor? Como que alguém enxerga o temor de Deus? Uma forma que nós já vimos é em sujeição. Você se submete a Deus? Você faz aquilo que Deus quer que você faça? Ou ele vê você agindo de tal forma que demonstra claramente que temor de Deus está embaixo na sua vida? Porque quando nós não fazemos aquilo que falam do texto de Deuteronômio 10, quando nós não andamos, não amamos, não servimos a Deus, isso é prova que não estamos o quê? O temendo. Porque quem teme Deus vai amá-lo, servir e andar com Ele. Então eu pergunto, como os pais, é observável. Os nossos filhos podem notar em nossas vidas que as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso dia a dia envolve, demonstra o temor de Deus? Ou ao contrário? Ou será que a nossa vida é uma demonstração de uma total falta de temor de Deus? Palavras pesadas. Mas se nós como pais, nós vamos ensinar o temor de Deus aos nossos filhos, vai ter que começar com as nossas vidas. Não adianta virar para o filho e falar: meu filho, você tem que temer a Deus. Aí você vira 2 minutos depois e faz alguma coisa que obviamente demonstra que está faltando temor na sua vida. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? E o que nós vamos colher quanto a isso? Porque uma criança que aprende cedo, um jovem que aprende cedo a temer o Senhor de forma saudável, vai ter um começo muito mais vantajoso para a sua vida e vai dar muito menos dor de cabeça para os pais. E muitas vezes os pais se sentem constrangidos de chamar a atenção de seus filhos pelo simples motivo que eles estão vendo nos seus filhos aquilo que eles têm em suas próprias vidas. Mas meu filho, como você pode fazer isso? Só que o pai e a mãe estão sabendo que o pai e a mãe estão fazendo exatamente aquilo que vê, observa na vida dos seus filhos. O que ensinou, o que passou. Vamos comigo para Provérbios 1, versículo 28. O temor de Deus é algo precioso, o temor de Deus é a chave para a harmonia, o temor de Deus é ensinável, então nós temos que ensinar e aprender também. E aqui em Provérbios 1, versículo 28, diz assim: então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o quê? Não preferiram o temor do Senhor. Então veja bem, o temor do Senhor, ele é uma escolha. Volte aqui para Deuteronômio, vamos voltar, mas voltando para Deuteronômio 10, em versículo 12, fala assim: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Ele está pedindo. Se eu viro aqui para o Bruno e falo: Bruno, eu posso pedir uma coisa para você? Ele pode decidir fazer ou não. Agora, se eu falar: Bruno, eu estou mandando você fazer, aí é diferente, eu estou mandando. Eu não estou deixando espaço para escolha, é uma ordem. Mas se eu pedir, há uma opção para a pessoa decidir se vai ou não. E aqui, Deus está dizendo que porque não preferiram.
É uma questão de preferência, é uma questão de escolha. O que você vai escolher? O que você vai preferir? Eu posso, por exemplo, trazer para você 2 pratos com dois pedaços de torta. Uma é um pedaço de torta de maçã e o outro uma torta de chocolate. E eu falo, qual que você prefere? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que preferir uma delas. Você vai ter que escolher. Ou chocolate ou de maçã. Eu escolheria os 2. Mas não funciona assim na Bíblia. Você tem que escolher um. Então, essas pessoas aqui, notem, elas preferiram, elas escolheram, elas tiveram uma coisa em suas vidas, uma decisão a fazer, e eles tiveram que escolher entre uma decisão que demonstra o temor de Deus e uma decisão que não demonstra o temor de Deus. E elas preferiram, deram preferência a não temer a Deus. Então, é uma escolha, é um ato ciente, consciente da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa decisão. Nós escolhemos ou não o temor de Deus. Agora, no texto, esse grupo de pessoas aqui que nós vimos, esse texto começa um pouquinho antes, é um texto bastante sóbrio, onde fala basicamente de pessoas que Deus tentou trabalhar, Deus tentou guiar, Deus tentou direcionar, Deus tentou ajudar e até livrar, mas eles recusaram e recusaram e recusaram, e Deus falou assim, Então pronto, vocês querem isso? Então vão. Querem escolher, ou querem não escolher o temor do Senhor? Não tem problema. Vocês vão. Agora, quando vocês me buscarem, não vão me achar. Quando me procurarem, não vão me encontrar. E pelos os versículos, o 28 fala, clamarão e não responderei. Buscarão e não me acharão. Em outras palavras, essas pessoas que preferem, ou que dizem não ao temor de Deus, mais cedo ou mais tarde vão o quê? Vão buscar Deus. E vão procurar Deus. Por quê? A gente voltar aos versículos anteriores, fala ali, quando vier o seu temor e a sua angústia, quando o que você mais tem acontecer com você, aí você vai vir atrás de mim, mas não vão me achar. Ou seja, alguém que diz não, que não prefere o temor do Senhor, e vai tomar decisões de traçar rumos em suas vidas que não reflete o temor do Senhor, vai chegar o dia que eles vão querer o temor, eles vão respeitar o temor do Senhor. Por quê? Porque aqui fala que eles vão clamar. O versículo 28 fala assim, então quer dizer o quê? Devido a, depois disso, clamarão a mim. Mas eu não vou responder. Me buscarão, eles vão me buscar, mas não vão me encontrar. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter o temor do Senhor, só que vai ser tarde demais. Porque agora já estão com complicações em suas vidas. Finalmente clamaram, finalmente buscaram, mas de nada mais adiantou. Sabe onde é que vai ser assim? No julgamento diante do trono branco. O julgamento do trono branco vai acontecer no final do milênio, onde todas as pessoas que não são salvas vão ser julgadas. E ali não vai ser julgamento de céu ou inferno, ali vai ser julgamento do grau do inferno que você vai ter no lago de fogo, basicamente. E ali vai acontecer o que Jesus falou. O que foi que Jesus falou? Todo joelho se dobrará e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Quando vai acontecer isso? Diante do grande trono branco, onde pessoas que diziam ser ateus, pessoas que não quiseram saber de Deus, pessoas que desobedeceram a Deus, pessoas que ouviram o Evangelho, mas não a aceitaram, pessoas que recusaram, tudo isso, eles vão estar lá. E lá todos vão dobrar o joelho e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas sabe uma coisa? Vai ser tarde demais. Todo do joelho se dobrará, mas vai ser tarde demais para alguns. Por quê? Porque eles recusaram o temor do Senhor. Olha comigo para o Salmo 111. Salmo 111. Temos visto que, número 1, o temor do Senhor é algo precioso. Temos que enxergá-lo como tal. O temor do Senhor é a chave para a harmonia. Se nós temos o temor do Senhor, tudo se encaixa, tudo entra em harmonia em nossas vidas. O temor do Senhor é algo que se ensina. Podemos aprender e podemos ensinar. É uma escolha pessoal que devemos fazer. E o temor do Senhor também, ele dá sabedoria e entendimento. Olha aqui o que fala o versículo 10 do Salmo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Então veja aqui, ó, o temor do Senhor é a chave não só para a harmonia, mas é a chave para você ter conhecimento e entendimento. Está dizendo aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É impossível alguém ser sábio sem temer a Deus. Então, se você não teme Deus, se alguém não teme Deus, é impossível aquela pessoa ter qualquer grau de sabedoria. Ou seja, quem não teme Deus é, acima de tudo, e vai continuar sendo um tolo. E como tolo, ele vai tomar decisões tolas e ter ações tolas e vai ter uma vida, basicamente, tola. Faltou o quê para começar tudo isso? O temor do Senhor. Agora, veja bem, não é só o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, mas fala que o bom entendimento tem todos os que cumprem seus mandamentos. Diga uma coisa, quando nós temos temor de Deus, nós vamos cumprir seus mandamentos. Quando nós não temos o temor de Deus, nós não vamos cumprir os seus mandamentos. Mas quando nós temos o temor de Deus e quando nós cumprimos seus mandamentos, aquela obediência nos dá também entendimento, ou como diz a Bíblia, bom entendimento. Qual a diferença entre sabedoria e entendimento? Sabedoria é você saber a mente de Deus, a opinião, a vontade de Deus, o que Deus acha, o que Deus ordena de certo assunto. Sabedoria é saber o que Deus quer que você faça. Entendimento é você colocar aquilo em prática. Não adianta só ter entendimento. Sabe quem tem sabedoria? O tolo. O tolo tem sabedoria, mas não tem entendimento. Porque para você ser tolo, para você se caracterizar como escarnecedor ou uma pessoa tola, o primeiro requerimento é que você sabe o que Deus manda, você sabe o que Deus diz, você sabe o que Deus quer, você sabe, mas você não faz. Isso é a descrição de um tolo. Ah, pastor, mas se a pessoa não sabe, então a pessoa não sabe o que Deus quer, não sabe o que vai agradar a Deus, essa pessoa é na Bíblia caracterizada como um simples. O simples, ele erra por falta de sabedoria. O simples, ele não sabe, então ele comete erro porque ele simplesmente não sabe. O tolo e o escarnecedor é diferente. Eles sabem. Eles têm sabedoria. O que eles não têm é entendimento. O tolo e o escarnecedor, eles sabem que Deus manda ir por aqui, mas eu vou por ali. Eles sabem, eles têm total conhecimento do que Deus requer, do que Deus quer, do que agrada a Ele. Eles sabem. Ele só não vai fazer, ou seja, ele não aplica. Então nós podemos dizer que entendimento é muito mais precioso do que sabedoria. Por quê? Porque sabedoria, entendimento subentende que você tem sabedoria. Se você tem entendimento, você conhece a palavra de Deus e você sabe como aplicá-la. O tolo e o escarnecedor não, eles têm sabedoria, mas não sabem o que fazer com aquilo. Eles não querem aplicar. Então, veja aqui, Provérbios 1, vamos voltar para Provérbios 1 rapidinho. Nós não podemos instruir, nós não podemos ser instruídos sem que haja o temor de Deus. Veja o quão importante e central é o temor de Deus na vida do crente. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja aqui, nós lemos no Salmo 111, 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui em Provérbios 1, versículo 7, fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Conhecimento é você aprender. Se você não teme Deus, você não vai aprender. Por quê? Porque você não dá valor. Você não dá valor. Olha, se alguém entra aqui com um livro didático, digamos aí, entra aqui com um livro de Mormon, por exemplo, ou as chamadas profecias lá da profetisa lá, da Ellen White. Aí você abre e começa a me ensinar e me instruir. Vai entrar por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque aquilo para mim não é nada. Eu não dou valor àquilo, para mim aquilo não vem de Deus, então eu não... Agora, sabe por que os mormons e os adventistas dão ouvidos àquilo? Porque eles temem essas profecias e esses livros. Eles temem.
Por isso que eles dão ouvidos e recebem instrução. Agora, para quem conhece a verdade e sabe que aquilo não passa de um monte de engano e baboseira, não vai ser instruído. E o temor do Senhor é justamente isso. Se você teme a Deus, quando você é instruído pela palavra de Deus, você vai receber instrução porque você teme ao Senhor. E, consequentemente, você teme a palavra do Senhor. E você vai receber instrução e conhecimento. Agora, quem não teme o Senhor, eles desprezam a sabedoria e a instrução. São chamados de loucos. Gente, só sendo muito louco para alguém abrir a palavra de Deus. Digo mais, alguém que conhece. Alguém que ouve as mensagens, recebe instrução, leu a Bíblia, tem exemplos, tem ilustrações e mesmo assim despreza o temor do Senhor. É louco de rasgar dinheiro, gente. Tal pessoa não rasgaria dinheiro, mas eles, metaforicamente, eles rasgam a palavra de Deus. Você traz a palavra de Deus, eles falam assim, ó. Agora dá uma nota de 100 reais para eles. E manda ele rasgar. Aí você vê, aonde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Quando o nosso tesouro é dinheiro, a gente vai, grande dinheiro. Deus, mamão. Palavra de Deus, isso daí. Daí depois eu vejo isso daí. Pois é. Loucos. Falta de temor do Senhor é um sinal de falta de sabedoria. Provérbios 2, versículo 4, ouçam, diz assim: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, se a gente desse o valor, aqueles 100 reais, se a gente desse o valor à palavra de Deus, e convenhamos que a palavra de Deus é muito mais preciosa, mas se a gente desse o valor ao dinheiro, dessemos o valor à palavra de Deus, ao que nós damos ao dinheiro, por dinheiro a gente trabalha. Para juntar dinheiro a gente sacrifica, né? A gente abre mão para juntar dinheiro. Eita, eu ia comprar uma coisa, mas não vou guardar. A gente dá do nosso tempo. Tem gente que dá a sua saúde. Literalmente se acaba de trabalhar por causa de dinheiro. Sacrifica relacionamentos. Quer um conselho? Quer perder um amigo? Empreste dinheiro para ele. Eu sou assim, eu nunca empresto dinheiro. Eu detesto falar o que eu vou dizer agora. Mas se eu emprestar dinheiro, eu empresto sabendo que se a pessoa não me pagar, eu vou estar tranquilo com aquilo. Certo? Eu já emprestei dinheiro para pessoas que esqueceram de me pagar, e sabe uma coisa? Eu deixei para lá. Foi só R$1, mas eu deixei para lá. Então alguém vem para mim, pastor, você me empresta R$5.000? Se eu tivesse. Mas veja bem, se eu emprestar R$5.000 e você não me pagar, é mais difícil do que quando você empresta R$1, não é isso? Mas voltando para o estudo, muitas vezes tem gente que briga, perde amizade, intriga de família, mente, rouba, por causa de dinheiro. Gente, por que a gente não pode dar um pouquinho de valor ao temor do Senhor? Amém. Sabe, o temor do Senhor, a palavra de Deus, é tudo uma coisa que não tem valor nenhum para a gente. Ir para a igreja 3 vezes por semana, que horror. Tu vai trabalhar 5, 6 vezes por semana. E aqui é 1 hora, 2 horas no máximo. Você passa 8 horas no trabalho, 5, 6 dias por semana, não reclama. Porque recebe os pedacinhos de papel no final do dia, no final do mês, no final da semana. Gente, eu não estou dizendo nada contra trabalho ou ganhar seu dinheiro, não é nada disso não. Mas por que nós não damos o devido valor ao temor do Senhor? Porque aqui está dizendo, se como a prata a buscares. Você busca o temor do Senhor. Você busca o conhecimento e entendimento como você busca dinheiro. Você gasta horas, 40 horas por semana. Se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Então, se você quer entender o temor do Senhor, se você quer dar importância, busque. Amém. Esse buscar é explicado assim:
Onde está o seu coração, ali está também o seu tesouro. Se o seu coração está no temor do Senhor e você buscar, você vai o quê? Entender. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. Aqui fala, se a gente buscar como prata e como tesouro, então entenderás do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem conhecimento e entendimento. Tem que buscar, gente. A gente busca tanta coisa, mas não busca o conhecimento e o entendimento de Deus. Vamos para Provérbios 8, versículo 13, e vamos falar mais uma vez, uma coisa, uma característica do temor do Senhor, e nós vamos continuar na semana que vem. Mas Provérbios 8, 13 fala assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Esse eu aqui é Deus, tá? É Deus que está falando isso aqui. Então aqui, o temor do Senhor é... Muito bem, o tema é temor do Senhor. Vamos ver o que é o temor do Senhor. Se você teme o Senhor, se eu temo o Senhor, então eu vou odiar alguma coisa. Aqui está dizendo que eu vou odiar o mal. Então quem teme a Deus, odeia o mal. Deixa eu abrir aqui uma parêntese. Muita gente tem essa noção errada de que o cristão, que o crente, tem que amar tudo. Ele ama tudo, inclusive o que é errado. Não, a Bíblia fala aqui que quem teme Deus, o temor do Senhor é odiar. Tudo bem, não é odiar qualquer coisa, ele vai especificar o que deve odiar. Mas a verdade é que o crente que teme Deus, ele ama Deus, mas ao mesmo tempo ele odeia certas coisas. Não tem como você ter o temor de Deus e amar coisas que são do mal. E aqui Deus, ele especifica o que é o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Então ele especifica aqui o que é o mal. Tá? O mal que Deus odeia e que nós devemos odiar se nós o tememos é, número 1, a soberba. Soberba é o quê? Orgulho. Nós devemos odiar o orgulho. Vamos dizer uma coisa, nós odiamos o orgulho na vida do outro ou orgulho em nossa vida? Eu não posso odiar o orgulho na sua vida, eu só posso odiar o orgulho na nossa própria vida. Outra coisa que Deus odeia, a arrogância. O que é arrogância? Arrogância também faz parte de orgulho. É você achar que você é acima das outras pessoas, outras coisas. Soberba e arrogância estão ligadas uma coisa com a outra. Então nós devemos odiar essas coisas. O que mais? É odiar o mau caminho. O mau caminho. Pastor, o que é o mau caminho? Bom, o mau caminho não é o bom caminho. O bom caminho é o caminho de Deus. O mau caminho é você sair do caminho de Deus. Então quem teme Deus, ele odeia sair do caminho de Deus. Quem teme a Deus, ele ama permanecer no caminho correto. Agora você vê tantos crentes que saem do caminho de Deus sem pensar duas vezes. Saem do bom caminho com uma facilidade assustadora, agindo de forma soberba e arrogante, se colocando acima de Deus, em cima da palavra de Deus, em cima da igreja de Deus. Sabe o que é isso? É alguém que não tem o temor do Senhor. Porque se tivesse o temor do Senhor, ele odiaria o mal. O que é o mal? É a soberba, a arrogância, o mau caminho e o que? A boca perversa. Boca perversa é aquela boca que comete perversidades. Como assim? Aquela que mente, que engana, que traz calúnia e defama. Pois é. Essa boca nós devemos odiar. Tanto a boca que traz, quanto a boca que fala. Primeiramente, vamos odiar aqui, ó, a nossa boca. Que a nossa boca não seja uma fonte de mentira, engano, defamação, fofoca e blá, 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 blá. Sabe por quê? Porque Deus, ele chama isso de mal. E ele fala que se você teme o Senhor, você vai odiar esse tipo de coisa. E se nós não odiamos esse tipo de coisa, é porque nós não tememos o Senhor. E se nós não tememos o Senhor, nós não vamos ter sabedoria, nós não vamos ter entendimento, nós não vamos ser ensináveis ou capazes de ensinar, nós não vamos ter harmonia em nossas vidas, e nós não vamos ter o temor de Deus como algo precioso. Então entenda, temor do Senhor é muito importante.
Há uma conexão entre ser perdoado e se desviar do pecado. Provérbios 16, versículo 6 fala assim: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Então, quando nós não nos desviamos do pecado, é um sinal de quê? Que nós não tememos Deus. Não há temor de Deus. E quando nós desviamos do pecado, nós estamos demonstrando o temor de Deus. Agora, a primeira metade do versículo, Provérbios 16, 6, fala assim: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Esse versículo aqui é muito, muito, muito interessante. Por que fala aqui misericórdia e verdade? A iniquidade é perdoada. A misericórdia de Deus a gente encontra quando? Quando confessamos e deixamos. E verdade. O que é verdade? A verdade é você olhar no espelho e falar: eu estou errado. É o confessar. É o confessar. É deixar de falar: a culpa é de um, de outro, fulano, ciclano, de A, e B, e C, e D. Não. Eu estou culpado. Misericórdia e verdade. A iniquidade é perdoada. Ou seja, quando eu confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Certo? Então, eu com misericórdia e verdade tenho uma iniquidade perdoada. Isso é a parte primeira do versículo. A segunda parte fala: e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Deus nos perdoa, mas Ele espera que nós nos desviemos do pecado. Deus nunca nos perdoou. A graça e a misericórdia de Deus não estão lá para abrir a porta para a gente pecar à vontade e dizer: graça de Deus, misericórdia de Deus, Deus me perdoou. Não é para isso que Deus nos perdoa. Deus nos perdoa para ficarmos libertos do pecado. E não para a gente mais uma vez voltar aos laços de iniquidade do pecado. O crente que pega a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, para viver uma vida de pecado, está demonstrando o quê? Falta de temor de Deus. E lembre-se que pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. Quem não tem temor de Deus não vai usar de verdade. Quem tem temor de Deus, quem não tem temor de Deus, pode até confessar, mas não vai deixar. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa encontrará misericórdia. Esse deixar, sabe o que é? É o desviar do pecado. E só desvia do pecado aqueles que temem a Deus. Não é só confessar, gente. Tá, tudo bem, eu sei que eu errei. Sim, e pronto. Vou continuar errando. Porque Deus me perdoa. Porque a misericórdia de Deus. Vá aprender o temor do Senhor primeiro. Amém. Antes de falar bobagem. Porque o temor do Senhor se aprende. Se aprende. O temor do Senhor se escolhe. Devemos preferir o temor do Senhor. Aprender o temor do Senhor. A graça e o perdão de Deus nos libertam do pecado, para que a gente peque menos e não mais. Não é um cheque em branco para a gente pecar mais e mais e mais e botar na conta de Cristo. A falta do temor de Deus, vou terminar com isso aqui hoje. A falta do temor de Deus suscita inveja dos pecadores no coração do crente. Veja bem, quando nós não tememos a Deus, além de não se desviar do pecado, nós vamos ter inveja do mundo. Provérbios 23, 17 fala assim: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia. Vocês ouviram aqui? Quem não se desvia do pecado é porque está querendo o pecado. Por quê? Porque está vendo o mundo fazer igual. E o crente que olha para o mundo e quer fazer igual, ele está invejando o mundo, está desejando ser como o mundo. E aqui fala que o teu coração não inveja os pecadores.
Crente, no seu coração, nunca olhe para o mundo dos pecadores e inveje o que eles estão fazendo. Não inveje o que eles estão falando, não inveje o que estão decidindo, não inveje o que está acontecendo. Mas, antes permanece no temor do Senhor. Quando você olha para lá e você sente alguma inveja, você se lembre do temor do Senhor. Agora, se você não tem o temor do Senhor vai ser o freio. Vai ser aquilo que vai lhe parar, fazer refletir, confessar a transgressão e deixar. E voltar para o caminho de Deus. Quando não tem temor do Senhor, você vai e nada e ninguém lhe segura. Por quê? Porque o que vai lhe segurar, o seu paraquedas, é o temor do Senhor. E não adianta o pastor falar, não adianta o pastor ensinar, não adianta o pastor dar exemplo, não adianta o pastor pegar um pedaço de papel e desenhar figurinha, que eu já fiz isso muito. Não adianta fazer sinal de mudo surdo. Não adianta fazer uma peça, não adianta fazer um filho, não adianta. Porque o que vai lhe brecar é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Amém. Você saltou de um avião sem paraquedas. Por isso que é bom você ter o quê? O temor do Senhor. O temor do Senhor. Muito triste quando o crente está com inveja de pecadores. Mas essa inveja é o resultado de não temer o Senhor. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,